Glória a Deus, aleluia. Estamos agora também com uma das nossas visitantes fixas já da casa do Senhor, amém? Eu oro muito ao Senhor, vou mentir não. Senhor, mantenha a nossa irmã aqui, glória a Deus. Não é raptando os vasos da casa do Senhor não, tá? Mas é que a nossa casa está crescendo, é carente, né, dos vasos do Senhor. E pensa numa mulher que tem um som na vida dela, é essa. Agora, para não ficar só nas minhas palavras, né, eu vou deixar ela também estar dizendo um pouco dos feitos que o Senhor tem operado na vida dela. Graças a Deus. Eu tenho muitos testemunhos para contar, mas eu vou escolher apenas um. Glória a Deus. E foram 2 meses que eu estava passando por luta, eu mal conseguia dormir. Geralmente eu conseguia dormir por dia 2, 3 horas. Eu era acordada, eu sinto o fedor dos demônios, o espelho. Então Deus me acordava para expulsar. E muitas dessas vezes eu ficava horas. Eu era acordada de madrugada, eu praticamente não dormia. Quando chegava às 2, 3 horas da manhã, eu sabia que eu ia ser acordada, porque era uma hora que eu conseguia dormir ali, mas eu já era acordada pelo Senhor para expulsar. E eu comecei a me questionar se eu estava fazendo alguma coisa errada. Porque geralmente você entende que quando você é perseguido, é porque você está fora daquilo que Deus quer que você faça. E foi uma das coisas que eu perguntei, porque eu procurei outras pessoas para me direcionar, para me mostrar, para me ajudar, para orar comigo, para ver o que estava acontecendo. Mas Deus não revelou nada. E eu conheço esse ministério já tem um tempo. E eu pedi para Deus, há um tempo atrás, que o Senhor me apresentasse as mulheres de oração. E eu conversei com a pastora e falei da situação. E ela falou que ia orar. Eu vim num culto e Deus revelou o que era. Alguém tinha feito alguma obra para mim. E Deus disse que não era porque eu estava fazendo errado. Muito pelo contrário, porque eu estava fazendo a coisa certa. E no mesmo momento que Deus revelou o que era, aquilo foi quebrado. A partir daquele dia, não aconteceu mais o que vinha acontecendo. Eu consegui dormir. Depois de 2 meses, eu consegui descansar. E Deus tem revelado muita coisa. Algumas já aconteceram, algumas ainda vão acontecer. Então, eu sou uma visitante fixa. Amo esse ministério, porque não é sobre placa de igreja. É sobre a presença de Deus. E nós não temos que ficar lutando uns contra os outros. Nós temos que ajudar aquela congregação que realmente busca oração, busca falar o que está na palavra, não o que acha, o que é. E um evangelho simples. Quando eu olho para esse ministério, eu imagino que seria a igreja primitiva. Então, se eu tivesse a oportunidade de conhecer na época de Jesus, eu creio que seria igual, porque é muito simples, é muito direto, é genuíno tudo o que acontece. E às vezes eu chego aqui com alguma coisa na minha mente, pedindo a resposta de Deus, e eu gosto que Ele confirme mais de uma vez. Aí Deus usa a palavra, usa o louvor, usa uma oração. Às vezes a palavra é o suficiente, né? Porque ela é o suficiente. Mas Deus nunca só entrega a palavra, Ele sempre entrega algo a mais. E é isso. Igreja ao vivo, né? Vai ter que arrumar uma caixa de lencinho, missionária. Eu agradeço e louvo a vida da irmã Vanessa, porque eu não tinha conhecido ela. Às vezes que eu vinha no culto, ela não estava, ela vinha e eu não estava, e o Senhor permitiu a gente se conhecer, e a paz que Deus transmite da vida dela não é enaltecendo o homem, mas os feitos do Senhor, porque aquilo que Deus está começando na sua vida, assim, não está nem ainda no 1% ainda do que Ele vai fazer e realizar na tua vida. Então eu convido você, que pode ser de outro ministério, você não precisa largar a placa, mas vem fazer uma visita, vem conhecer uma nova visão do que o Senhor pode te entregar. Não fica preso numa placa, num decreto, numa doutrina. Vem conhecer, você é livre no Senhor Jesus Cristo. Então nos faça uma visita, escuta a palavra, que é a maior revelação de todas. Se você tem dom de louvar, a gente te concede uma oportunidade. Se você tem sede do Deus vivo de entregar um versículo que quer, se quer, vem que a gente também te dá essa oportunidade. Amém?